Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube e GTV no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado. Compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_Inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 5 do Troca. Diferente do que algumas pessoas acharam, esse podcast não foi pensado para ser focado apenas em pessoas que trabalham com música. Esse episódio vai ser o primeiro trazendo alguém de outra área e não será o último. Outras pessoas de outros ramos participarão nos próximos episódios. Minha convidada de hoje é a Josi Jaworski, natural de Criciúma e morando lá atualmente, psicóloga, amante dos livros, músicas e poemas, lidando com seu passaporte como um álbum de figurinhas a ser completado, em busca da fórmula secreta para transformar água em vinho, flertando com a coragem de se posicionar em um mundo dividido, mas tentando não abandonar a boa e velha empatia. Como estamos? Muito melhor agora, adorei. Acho que eu depois me manda esse texto para eu colocar aí na minha bio das redes sociais. Não, adorei. Quem Sou Eu do Orkut, como eu recomendei na entrevista passada. Isso mesmo, muito bom. Obrigada, John Lee. Vamos lá, então. Eu tenho a minha primeira pergunta aqui, que é comum tu desempenhar o papel de fazer perguntas, né? Mas se tu me permite, eu vou tentar ocupar essa posição apenas hoje, pode ser? Fica à vontade. É diferente pra mim, mas eu tô topando o desafio. Vamos lá. Então vamos lá. Tu trabalha como psicóloga do Hospital São José e continua atuando agora na pandemia. Como é lidar nesse momento com a saúde mental das pessoas, que é agora talvez, mais do que nunca, um momento de mais vulnerabilidade psicológica que a nossa geração já presenciou e, ao mesmo tempo, lidar com a crise sanitária mundial que a gente está vivendo? Tem sido, de fato, um desafio bastante novo, bem diferente de tudo que eu já vivi, mesmo trabalhando num ambiente em que as emergências, né, são comuns. Nós nunca vivemos, nem em época de H1N1 e outras epidemias, nada parecido com o que a gente está vivendo agora, né, mesmo no ambiente hospitalar. O que eu percebo é que os medos vêm mudando, né, as pessoas, à medida que, quanto mais a gente vai conhecendo, à medida que o tempo vai passando, sempre há uma ansiedade muito marcante, mas ela vem mudando. Os motivos dessa ansiedade, ela inicialmente foi porque era novo, ninguém conhecia, ninguém sabia do que se tratava. À medida que a gente vai conhecendo, aí o medo é da contaminação, aí depois é o medo de dar conta, será que a gente vai dar conta, será que não vai dar? E agora a gente tá no medo da família, né? Se a minha família se contamina, se eu acabo me contaminando. Então, os medos vão mudando nesse sentido. É bastante desafiador e a gente tem trabalhado com o que dá, que é principalmente o aqui e agora, assim, tentar trazer as pessoas para aquilo que a gente pode controlar, e isso é que é difícil, porque tem muito que a gente não pode agora. Então, o desafio tá aí. Entendi. Como é o desafio de lidar com a saúde mental das pessoas nesse momento de crise, mas, ao mesmo tempo, cuidar da própria integridade psicológica? Tem sido bem difícil. Tem sido os meus amigos que o digam, assim, que é com quem eu troco bastante coisa, e porque a gente precisa manter as relações nesse momento, embora não presencialmente, mas manter os vínculos é uma das recomendações, né? Então, eu tenho tentado me auto-aplicar aquilo que de alguma forma eu levo para as pessoas onde eu trabalho, enfim. Mas ainda assim tem sido difícil, porque todos nós abrimos mão de alguma coisa, né? Em maior ou menor grau, e eu acho sim que tem situações, né? Essa crise que nós vivemos, ela atingiu de maneira muito mais brusca e dolorida muitas outras pessoas. Então, embora eu acho que a gente não deva comparar nenhum tipo de dor, acho que eu tenho feito isso, assim, olhando um pouco mais pra fora e para aquilo que eu posso contribuir agora, levando em consideração a minha profissão, né? Mas psicólogo nesse momento também dá uma surtada. Eu dou, se for preciso, já tive minhas crises de choro, tive dias absolutamente improdutivos que eu simplesmente só quis que o dia levasse a vida para chegar no outro dia. Então, eu gosto de falar sobre isso também, porque às vezes as pessoas acham que é errado estar sentindo o que está sentindo, né? Não errado, mas assim, não queria estar sentindo o que está sentindo, mas, cara, não tem como. Você tá vivendo uma pandemia, nunca passou por isso. Não tem como a gente passar por isso ileso, né? Então, ainda que não seja agradável sentir, é saudável sentir. Estranho seria se a gente achasse que tá tudo bem, né? Na minha opinião, quem acha que tá tudo bem é que tá com algum problema
problema que deveria ser melhor investigado. Eu até comentei sobre isso, que me incomoda um pouco as pessoas que estão ou fingindo ou de fato lidando como se nada tivesse acontecendo nesse momento, né? Sei lá, eu vejo como até um pouco de egoísmo, assim, às vezes. Eu vejo como um desejo de ignorância também. Eu quero ignorar. E a psicologia, às vezes, trata um pouco disso até como um mecanismo de defesa, assim, né? A negação, ela é um mecanismo de defesa. Mas eu não sei se ele necessariamente se aplica a esse caso. Eu acho que a gente tá falando mais de pessoas que não se importam, né? E aí a patologia é outra, não necessariamente uma negação, né? Acho que a gente tá falando aí, tô sendo agora um pouco leviana, falando, vamos pensar em traços de personalidade narcisistas, que são as pessoas que só se importam com elas mesmas e tal. E acho que tem, assim, um efeito de cadeia, né? Quando eu vejo alguém que tá indo, que tá vivendo, levando a vida normal, e é por isso a minha crítica, talvez a gente já fosse chegar nisso, a essa exposição nas redes sociais, a gente tá num ponto em que cada um tá enfrentando a sua maneira, tá encontrando a sua estratégia pra lidar com esse momento, e tudo bem. Agora, você expor isso pras pessoas, isso gera uma reação em cadeia, faz com que o outro pense também, bom, se tem fulano fazendo, que mal há em eu fazer também? E aí a gente acaba tendo aí esse aumento das pessoas que não se importam, talvez por não quererem também ficar pra trás diante disso, né? Eu noto que foi uma coisa meio que levando a outra. Eu lembro que no começo, na época das lives, que era muito comum, o pessoal do sertanejo ali fazendo live, o pessoal começou a se juntar aos poucos nas casas pra ver as lives e tal, e a gente começou a falar, mas não é por aí, não é esse o intuito e tal, é pro pessoal ficar em casa e não fazer aglomero. E foi começando por aí, foi indo, até a gente tá vivendo o que a gente tá vendo hoje, que em muitos casos é um completo descaso, né? Então acho que muito do exemplo, né? Às vezes de pessoas grandes mostrando que não tem tanta importância com isso, acaba dando um mau exemplo, né? Sem dúvida. Tem um livro chamado Psicologia das Massas, que ele é do Gustavo Le Bon, ele é um livro antigo, eu usei ele na época do meu TCC. Ele fala que as multidões, elas são muito aptas à ação e pouco aptas ao raciocínio. E quando você tem um líder que, de alguma forma, incita esse pouco raciocínio e essa ação, é inevitável. Eu acho que não há como a gente negar a influência de lideranças. Não é à toa que a gente fala tanto, né? O mundo corporativo fala tanto de liderança e investe tanto em lideranças, e há tantos livros e tanta ciência sendo construída em cima de liderança, não é à toa, né? Então, assim, não dá pra ser líder só quando convém. Então, em algum momento você diz que você influencia e no outro a sua opinião não é tão importante assim. Então, sim, a liderança, ela é fundamental em qualquer nível de hierarquia, né? Seja a liderança da casa, a pessoa que acaba sendo referência em casa, ela influencia os demais, dentro do meio ambiente de trabalho e a nível social e político também. Certo, vamos mais aqui. Mês passado, todos os leitos destinados à Covid do Hospital São José estavam ocupados. Como está a situação atualmente, se é que tu pode falar disso? Na verdade, esses dados, a assessoria de imprensa do hospital, ela costuma divulgar diariamente, assim, a gente tem aí uma divulgação diária desses dados, eles são mais institucionais, então eu normalmente não costumo falar sobre isso, assim. Essa ocupação, ela oscila com as altas, né, mas sim, a gente tá quase sempre lotado, e eu posso dizer isso com base nos dados que já foram divulgados, então isso não é um problema, porque ela oscila, né, a gente chega em 100%, aí tem uma alta ou outra, vem para 96, 97, mas logo chega em 100% de novo. Então, o número tá sempre muito alto. Certo. Tu vê algum tipo de relação entre a negação da doença praticada por muitas pessoas e condições explicadas pela psicologia para esse tipo de comportamento? Eu acredito que a psicologia em si, nós todos precisamos fazer parte de alguma coisa, né? Então, assim, eu não sei se ela necessariamente explica esse tipo de comportamento, até porque uma das crises da psicóloga aqui, de indignação nesse momento, tem a ver com isso, assim. E eu não consegui entender por que alguém consegue ver números e ver pessoas, talvez essas pessoas não sejam tão próximas a ela, e aí faz com que as pessoas ajam dessa forma, né? Mas é um negacionismo que me assusta bastante, assim. E ele é um negacionismo que é conveniente, na verdade. Eu não vejo, assim, um problema psicológico a nível de tratamento. Eu acho que é mais uma identificação assim, bom, eu vou fazer parte desse grupo aqui, porque esse grupo representa mais aquilo que eu acredito e aquilo que eu penso, não só em relação à pandemia. Se o meu grupo, que já me disse tantas coisas que eu acredito, que eu acho tão legais até agora, me disse que eu devo agora não acreditar na pandemia, eu vou ser fiel ao meu grupo e vou continuar seguindo. Não importa que as minhas opiniões sejam refutadas o tempo todo, pela ciência, pelos dados e tudo mais. O importante é eu continuar fazendo parte desse grupo. Fazer parte de um grupo é uma necessidade nossa, isso, ok. Mas aí a gente precisa
escolher melhor os grupos que a gente participa, né? Pois é, a questão de formar esses grupos que tu comentou agora, onde eles têm condições pra tu fazer parte desses grupos, essas condições não acabam bitolando, de certa forma, as pessoas, porque, sei lá, pra tu ser de esquerda, tu tem que preencher alguns requisitos que tu pode escolher preencher eles ou não. E pra direita também. Não que eu concorde com esses requisitos, mas tem muito estabelecido que, atualmente, tu não pode meio que ficar, sabe, em cima do muro. Se tu quer realmente ser uma pessoa de extrema direita, ou de extrema esquerda e de esquerda, tu tem que preencher alguns requisitos. Isso não é, de certa forma, botar a pessoa num molde pra fazer com que ela seja algo representativo daquele grupo e acaba, de certa forma, deixando a essência da pessoa pra trás? Acho que aí a gente tem algumas coisas, né, nesse tema, porque a situação de ser de esquerda ou de direita, esses posicionamentos políticos, eles podem existir e ok, não, mas as coisas como elas estão se apresentando nesse momento, na minha opinião, e agora vem a minha opinião, elas já não são mais questões de direita ou de esquerda, mas de direitos de pessoas, de preconceitos, de discriminação. Nesse momento é isso que mais me preocupa, assim. Embora eu entenda que sim, nas redes eu vejo que o debate acabou se polarizando nesse sentido, mas a gente não tá falando de questões políticas só, a gente tá falando de questões humanitárias. A gente tá falando de pessoas que, por exemplo, não têm o menor espaço para serem quem são dentro de uma estratégia política, né, que se estabeleceu. E essa não deve ser uma questão exclusivamente de direita e de esquerda, mas de humanidade, de ética, de evolução humana. A gente já superou, a gente já devia ter superado muitas questões nesse sentido, né? A gente já brigou muito lá atrás. Outro dia eu brinquei até no meu grupo de amigos, eu disse, mas será possível que eu vou ter que ser presa a qualquer hora numa manifestação? Já não bastou todos os que fizeram por nós isso antes, né? O que faltou de aprendizado? Onde foi que a gente... uma senhorinha com uma placa numa alguma manifestação dos Estados Unidos, eu acho que era sobre as questões raciais, e ela tinha, sei lá, no mínimo uns 80 anos, com uma plaquinha escrita em inglês. Eu não acredito que eu tô protestando isso aqui de novo. Maravilhosa! Nem sabia, muito provavelmente é como eu vou me sentir. Não por eu ter protestado antes, mas por ter visto já tantas conquistas que agora parecem estar se perdendo. E não são conquistas políticas, são conquistas humanitárias. São conquistas de minorias, e eu vou usar essa palavra aqui, ainda que a gente corra o risco de ganhar alguns dislikes nos nossos vídeos depois, quando a gente for pro YouTube. Eu tenho muitas questões de direita e eu não sou uma pessoa tão politizada assim, eu tenho buscado isso, que me agradam, que eu acho que fazem sentido. Mas tem outras que pra mim são inegociáveis. Eu nunca tinha me percebido de esquerda, por exemplo, até esse momento. Porque nesse momento eu precisei escolher o que pra mim é inegociável. Então, o direito dos homossexuais, das mulheres, pra mim é inegociável, independente de que sigla, de que partido ou de que lado essa causa esteja. E aí vem a minha identidade. A nossa identidade, nesse momento, ela não está sendo conduzida, ela está sendo revelada, eu acho. Entendi. Eu não lembro exatamente como eu e tu nos conhecemos, mas o que eu acho que aproximou mais a gente foram os posicionamentos ideológicos. Eu lembro que um dia tu tava em um bar que eu tava tocando e eu te falei, concordo com todos os teus posts sobre política. Não sei se tu lembra disso. Esses vínculos formados por interesses mútuos, conhecidos popularmente por bolhas, tem pontos negativos também, na tua opinião? Eu acho que sim. Outro dia eu postei algo assim do tipo, todo psicólogo vai vir sempre com uma cartinha dizendo depende, né? E por que isso? Porque depende. Então, assim, a bolha ela é ruim? Depende pra quem. Se você é do tipo de pessoa que não sabe conversar com os outros, que não sabe ouvir outros argumentos diferentes dos teus, que você acha que tudo que você conhece é o que é real e possível, aí viver numa bolha é um problema pra você, porque você não se abre para os outros e isso acaba te deixando ignorante, né? No sentido literal da palavra. Você ignora outras coisas que poderiam estar te fazendo crescer muito enquanto pessoa. Agora, se você tá num momento de sofrimento psíquico, justamente porque essas situações sociais acabam te incomodando muito e isso te gera um sofrimento agudo, você se fechar na sua bolha é uma questão de preservação, de sobrevivência às vezes. Então, depende. Em alguns momentos é importante sim que a gente tome fôlego junto da nossa bolha, dos nossos amigos, das pessoas que pensam parecido com a gente, porque, de novo, a gente precisa de identificação, né? É uma das coisas que nos motiva na vida. E aí você vai conduzir dessa forma. E você vai encontrar, de repente, lá na frente, alguém que pensa diferente de ti, mas que ela tem um tom de voz que tu consegue falar, que ela não vem de dedo na tua cara, que ela não vem com palavrão. E aí você vai se abrindo de novo, você vai vendo que dá pra ouvir aquela pessoa sem se machucar.
A minha opinião em relação às bolhas é essa. Às vezes elas são necessárias, sim. Entendi. Eu, por exemplo, eu comecei a cancelar muitas assinaturas e filtrar muito o que eu vejo, né? Uhum. Porém, isso acaba fazendo com que o mundo virtual que eu vivencio não seja uma representação muito fidedigna da sociedade. Tu vê isso como um problema? Eu acho que o fato de tu ter consciência de que essa não é uma representação real e de que existem outras fontes de informação que deveriam ser consideradas, ok. Tudo tá no nível de consciência. Quando tu escolhe fazer isso pelo mesmo motivo da bolha, porque é uma bolha virtual aí, né? É a bolha. Tu escolheu fazer isso. Se é em nível consciente, se tu acha que, não, nesse momento eu não quero mais saber dessas informações. O excesso de informação tem sim gerado, e já tem alguns estudos, né, empíricos que falam sobre esse excesso de informação e o quanto isso tem gerado mais ansiedade na gente. Também acho que é estratégia de preservação. O que não pode é tu achar que é isso que tu deve fazer pra sempre e é isso que é a fonte da verdade, pronto. Eu acho que tu tendo, né, no teu caso especificamente, como tu tens consciência disso, ok. Agora, aquele tio que de repente só assina aquela página do Facebook porque ele acha que aquilo lá é o real, aí talvez ele tenha mais problemas aí um pouco mais na frente. Certo. Se afastar de pessoas tóxicas pode ser benéfico, mas talvez não seria mais uma forma de reforçar a bolha? Alguns termos que foram popularizados na internet, eles me preocupam um pouco, porque a gente perdeu um pouco o critério, né, de avaliação até do que é tóxico e do que não é. Então, às vezes, não é a pessoa que é tóxica, né, meu bem? É você que não está, né? Então, acho que também tem que ter uma autoavaliação, uma reflexão aí em relação ao que é toxicidade e o que não é. Volto a dizer que nesse caso de uma pandemia em que tá todo mundo assim tentando gastar o mínimo de energia possível, você se afastar de pessoas que te fazem mal de alguma forma, porque eu vou entender se pessoas tóxicas como pessoas que me fazem mal, porque esse é o princípio básico, né? Me faz mal. Agora, por que me faz mal? Aí são coisas que cada um vai poder avaliar. Me faz mal porque me diz não quando eu só quero ouvir sim? Aí não é a pessoa que é tóxica, né? Tem coisas aí que a gente vai precisar avaliar de outra forma, mas acho que tá valendo sim você gastar o mínimo de energia nesse momento, né? De energia vital, de energia psicológica, emocional, se for possível, né? Quando não é possível, daí você tem que buscar outras estratégias de extravasar essa energia depois, e terapia ou outras formas de você dar vazão a esse sentimento quando você não consegue se afastar dele, né? Mas se for possível, acho que é válido. Eu tô parecendo muito que tô tentando defender esse lance de não fazer bolhas, mas... Tá na bolha, né? Tu tá na bolha, né, Johnny? Eu sou obrigado a dizer, né? que eu sou um dos expoentes, defensores da bolha. Só que eu tento olhar pelo outro lado, mas eu vivo muito numa bolha, assim, tipo, o que me incomoda eu tento deletar, e só que eu fico muitas vezes pensando se eu não tô fazendo isso de uma maneira ruim, assim, pra mim, sabe? E pro mundo, né? Olhar pra fora é o que faz com que a gente se construa pra dentro. Então, assim, quando a gente é criança e a gente identifica, a gente vê que o menino é diferente, a menina, por exemplo, vê que o menino é diferente, é ver que o menino é diferente, que é diferente dela, que faz dela menina. É quando a gente se percebe menino ou menina, quando a gente vê que tem algo diferente. Então eu, Josi, me faço Josi porque eu sei que existe o John Lee, porque eu sei que existem pessoas diferentes de mim. De fato, o fechar-se na vida de uma forma mais ampla, ela não é uma forma muito saudável da gente se construir, porque, poxa, eu só sei que eu sou quem eu sou porque eu sei que existem pessoas diferentes de mim, né? Então, o processo de identidade, ele também faz parte de olhar para fora, e talvez seja das principais fases da construção da nossa identidade, é a gente olhar o que tá fora e pensar, pô, é diferente de mim. E aí eu acho aquilo lá mais legal, eu acho isso aqui mais legal. E aí eu vou medindo o que é pra mim. Mas nesse contexto de pandemia, no caso de adultos, pessoas que já têm a sua identidade formada, a gente se autorizar também a economizar a nossa energia nesse momento. Até porque isso já tá acontecendo com a gente, mesmo que a gente não queira. Então, o mínimo de informação que você recebe e que você vê alguém comentar, ou que alguém larga um vídeo e tal, tu já tá vendo, poxa, isso aqui é diferente de mim, ou isso aqui é muito parecido comigo. Então o nosso processo de identidade, ele é contínuo, né? Mas esse momento especialmente, eu acho que é válido, mas num contexto geral, de fato não. Eu acho que a gente tem que estar sempre em contato com o outro, respeitando esse outro, pra poder construir quem a gente é. Por muitos anos eu dei carona pelo BlaBlaCar, que eu acho que tu conhece, né? E até quando eu anunciei que eu ia começar o podcast, um amigo meu falou, na verdade esse podcast já
começou nas caronas do BlaBlaCar, porque Boa. eu comecei a conhecer muita gente, e não que eu trabalhasse com isso, ou sei lá, era só um lance de me ajudar na renda e pela companhia também na viagem, né? Tinha horas que eu tinha que tomar uma postura de assumir as rédeas ali e puxar um assunto ou alguma coisa parecida. E nisso eu comecei a conhecer muita gente, conversar com muita gente, e tinha muita gente que pensava muito diferente de mim. Eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais tentei ficar, por mais que eu não concordasse com o que a pessoa estava falando, eu tentar, sabe, ser flexível ao ponto de escutar aquilo e falar de um jeito que não fosse agressivo pra pessoa, pra ela se tocar. Teve gente que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, mas teve gente que escutou realmente, teve gente que, nossa, nunca parei pra pensar por esse modo, porque talvez não teve alguém com paciência pra falar, assim como eu não tive por muito tempo. Eu acho que foi o Troca começou em 2013, já quando eu comecei lá a dar carona. Nas né? idas a Porto Alegre. É o princípio da semântica da palavra, né? Da troca, né? É muito difícil a gente escutar o que o outro tem pra falar e tentar perceber as coisas de uma outra perspectiva, né? Olhar de fora. Isso. É muito comum, essa é uma frase pronta também, eu li em algum lugar, que nós estamos hoje muito mais esperando a nossa vez de falar do que de fato ouvindo, né? E tentando compreender. E isso é fundamental, assim, isso que você falou de repente, nunca ninguém ter tido paciência pra explicar e tal, eu acho que faz muito sentido. Acho que boa parte do espaço que se perdeu em termos de conquistas foi por arrogância, às vezes, mesmo de quem tinha razão, mas, sabe, minimizar o outro, dizer, você é burro mesmo, você não sabe e tal, eu que sei. E aí isso afasta as pessoas, isso não tem como dar certo, né? Um diálogo diante desse tipo de postura. Então, acho que muito espaço foi perdido por conta dessa arrogância mesmo daqueles que já haviam conquistado alguma coisa. E eu tô falando, posso falar tranquilamente que a esquerda fez muito isso. Levantou um pouco essa crista, assim, e disse que era ela que sabia de tudo, e de repente isso foi criando uma antipatia, né, de alguma O Adnei forma. falou ontem, eu acho que foi uma coisa que me chamou muita atenção no Roda Viva, acho que era o Roda Viva que ele estava participando, e ele falou sobre a academização da esquerda, né, como tornou o diálogo difícil de chegar em pessoas que talvez não vão conseguir entender aquele linguajar, né. Perfeito, eu acho que é isso. É falar de forma acessível, de forma clara, honesta, tentar não tendenciar, porque afinal de contas, quando a gente tá querendo explicar alguma coisa, né? Claro que no debate com os amigos aí é gritaria, não tem nem aí, né? Mas quando você percebe uma abertura mas aí também vai dessa tua sensibilidade, né? De perceber que o outro Mas aí depende, tem uma né? brechinha. Aí depende. Se o outro deu uma brechinha, vai indo aos pouquinhos e tal, eu acho que ainda é válido. Eu sei que tem dias que a gente tá sem energia e depende do argumento que o outro traz. Tu já percebe por aquele argumento que não vai ter conversa, que não vai ter diálogo. Aí acho que a discussão realmente ela não é muito válida, ela é só desgastante. Mas ainda sou a favor de que a gente não deve desistir. Hoje eu não tô afim, beleza. Hoje eu não vou tretar, não vou entrar em discussão. Mas amanhã eu devo tomar fôlego e sim apontar aquilo que eu entendo que está errado. Principalmente em questões que não são de opinião. Né? Racismo não é questão de opinião. Homofobia não é questão de opinião. Então, nesse momento, a gente não pode recuar. Quando você vê uma situação como essa acontecendo, você tem que apontar. E aí tem que ter muita coragem, porque ninguém está acostumado a apontar. É por isso que as coisas estão acontecendo de uma forma tão colérica agora. Porque ninguém está acostumado a ser combatido nas suas ideias quando elas têm uma raiz tão forte quanto essas que eu falei. Mas a gente precisa apontar. E apontar, às vezes, significa você perder aquele amigo da escola, que é teu amigo há 10 anos, mas vocês mudaram. Teu amigo, ele já não é mais aquele teu amigo da escola. Ele é outra pessoa hoje, porque vocês cresceram, vocês mudaram. E aí você vai ter que apontar o dedo pra ele dizer, tá sendo racista, tá errado. E aí ele vai dizer, tu mudou e não sei o quê. E aí quando vê, vocês já se afastaram. Então vai exigir coragem. Se a gente quiser mudar as coisas de fato, a gente vai ter que estar disposto a perder alguma coisa também. E tem coisas que eu acho que é melhor a gente perder mesmo. Eu, quando era mais novo, muitas coisas que eu fazia, falava e pensava, hoje não faz mais parte de mim. Algumas coisas ainda fazem um pouco, que eu tento deixar pra trás, mas muita coisa eu acredito que eu tenha mudado aos poucos. Só que eu tinha muitos amigos naquela época que eu pensava daquela forma. E hoje eu vejo que não é mais bem por aí, né? Sobre isso que tu falou, eu tinha até preparado uma pergunta que tem relação com isso. Que um traço marcante da tua personalidade, pelo menos na minha visão, é a de se posicionar frente às coisas que tu julga erradas na sociedade atual. No âmbito profissional, tu já tiveste algum tipo de problema por se posicionar? E como tu encara essa situação onde algumas pessoas têm medo de retaliação que podem sofrer no trabalho e na vida pessoal por se posicionar numa sociedade tão dicotomizada? Eu já fiz muito isso, assim, de me omitir em alguns casos, assim, por vários motivos, não só profissionais.
profissionais, assim, mas porque, não queria me indispor. Ou, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, ela falou essa coisa estranha agora, mas ela tem um histórico todo legal, eu não vou, né, agora jogar água no chope por causa disso, enfim. E aí a gente vai amadurecendo e vai crescendo e vai percebendo, né. Dentro da psicologia, o código de ética da psicologia, ele é muito claro quando ele fala sobre as questões de igualdade, de dignidade das pessoas, sejam elas quem forem, sejam elas que identidade tenham. Então eu levo isso muito a sério, mas eu percebo que há eu não sei se isso é e aí eu posso estar sendo, de novo, a minha opinião, né? Acho que a nossa região, ela é uma região que ela não está muito disposta a esse debate, a essa confrontação. Eu já perdi trabalho, por exemplo, porque além do Hospital São José, eu presto alguma consultoria também, né, para algumas empresas. E já me aconteceu, por exemplo, de eu encerrar um processo seletivo porque eu percebi que havia uma homofobia ali. Porque eu estava em busca de uma pessoa e essa pessoa não foi selecionada. E aí eu enviei para o cliente e não houve uma aprovação por questões técnicas. Não havia nenhum argumento técnico. E aí eu precisei fazê-lo, assim. E foi bem ruim. É uma indisposição muito ruim e eu sei que isso pode me custar ali na frente, em termos financeiros, em termos de crescimento na área, porque eu não sei como é que essa coisa vai adiante. E aí, de repente, alguém pode dizer, não, a Josi não contrata ela não. Ela não vai fazer do teu jeito. É um risco que eu tô correndo. Eu não sou nenhuma paladina da justiça. Não vou dizer que isso é maravilhoso e que, não, eu vou dou a quem doer, eu vou fazer o que é certo e tal. Porque é muito difícil. É muito difícil fazer isso, porque é um julgamento que as pessoas também fazem de ti, do teu profissional, e inclusive a tua competência é colocada à prova, né, quando isso me aconteceu. Na psicologia clínica eu não tive nenhum tipo de problemas em relação a isso, assim, porque a coisa se apresenta na clínica de uma forma diferente, mas no mundo corporativo isso já se apresenta de uma forma mais explícita, de uma forma que daí eu precisei me posicionar. E nas redes eu me posiciono porque eu acho que é meu dever enquanto psicóloga, porque, de novo, pra mim, o que eu estou defendendo nas redes e que te levou a me dizer aquilo aquela vez sobre concordar comigo, pra mim não são só coisas políticas. Talvez a política esteja em segundo plano. Pra mim são questões de dignidade humana. E esse é meu instrumento de trabalho. Né? Instrumento não, né? Mas esse é meu objetivo de trabalho. Então, na minha opinião, eu não faço mais que a minha obrigação. Certo. Vamos mais aqui. Josi, o que te levou a escolher a psicologia como profissão? Eu sei, é um pouco clichê dizer isso, mas eu queria ser psicóloga desde criança, assim. Depois até algumas coisas mudaram, eu cogitei outras coisas, mas cogitei jornalismo, por exemplo, letras. Mas desde criança eu gostava de ser aquela amiguinha, assim, que as outras amiguinhas procuravam pra contar as coisas. E eu era uma boa ouvinte, digamos assim. E depois, na adolescência, fiz um curso em que eu tive uma professora que era psicóloga e eu gostei muito, me identifiquei muito com ela e acabei buscando, assim. Tô aí já há 8 anos. Legal. Na profissão de psicólogo é comum haver situações onde as pessoas queiram respostas, mas o que acontece muitas vezes é tu fazer mais perguntas, jogar o depende em cima da mesa e fazer a pessoa refletir. Esse processo de autoquestionamento costuma ser uma coisa difícil de despertar nas pessoas? Sim, porque nós não somos acostumados a fazer isso, né? Na verdade, eu ia dizer depende de novo, daí pensei 2 segundos e larguei um sim primeiro para depois trazer o depende. Mas nós não somos acostumados a fazer esses autoquestionamentos, né? A gente vai vivendo, assim, de forma muito automática. A gente vai aprendendo as coisas e com os nossos círculos sociais, com algumas questões inatas misturadas com esses grupos, e a gente vai se construindo e vivendo, assim, ninguém para muito para se perguntar. Embora eu acho que hoje as coisas estão sim melhores para a psicologia, a gente tem mais acesso à informação, e embora muita informação não tenha, assim, muito fundamento, ela pelo menos chama a atenção para a questão da psicologia, né, de ser importante a gente se desenvolver também nesse aspecto, né. O próprio mercado de trabalho, ele vai apontar isso em algum momento. Se você tem alguma situação que precisa, digamos assim, te traz algum prejuízo, ela vai se apresentar no trabalho. Aí o mercado de trabalho é um grande impulsionador de terapia. É quando as pessoas percebem que elas não conseguem conviver, né? Relacionamentos também são grandes impulsionadores. Então, sempre que a nossa convivência
vivência posta à prova, a terapia, ela surge como uma possibilidade, né? O objetivo principal da terapia é não fazer você deixar de sofrer, mas você aprender a sofrer, saber pelo que vale a pena sofrer, entender o que você está sentindo, se questionar se isso realmente faz sentido. O que da terapia é esse, é você saber o que está acontecendo com você. Você não pode ser um refém seu, porque a nossa mente, por mais estranho que possa parecer dizer isso, ela nem sempre está a nosso favor, né? Então, é preciso fazer esses questionamentos, sim. Certo. Muita gente ainda tem dificuldade e vergonha de compreender o papel do psicólogo na sociedade. Ainda é comum pessoas acharem que apenas malucos precisam desse tipo de acompanhamento. O que tu acha que leva as pessoas a pensarem dessa forma e o que precisa ser feito para mudar isso? Acho que é uma construção antiga das próprias instituições, da forma como a psicologia nasceu, a forma como os hospitais gerais, os hospitais de pessoas que tinham transtornos mentais eram estruturados e que tipo de profissionais trabalhavam nesses lugares, né? Então acho que ainda tem um ranço histórico, assim, tem muito das pessoas acharem que psicólogo é pra louco por conta dessas heranças, assim. Mas eu também sou otimista, eu acho que nesse momento a gente tem percebido uma importante, não diria nem que é tão modesta assim. Apesar de não ser na velocidade que a gente gostaria, já é uma mudança importante de visão das pessoas. Acho que a participação de artistas, por exemplo, quando eles falam que eles já tiveram problemas emocionais, já tiveram doenças, já tiveram depressão, isso amplia um pouco a visão das pessoas. Então é muito positivo, porque tem tudo a ver com aquilo que a gente falou antes da identificação, né? Então, quando eu vejo a pessoa que eu gosto, que eu sou fã, sei lá, dizendo que teve isso também, pô, legal, então peraí, eu não acho esse cara louco. Então, pensando bem, talvez psicólogo não seja só pra louco. Então, acho que a gente tá nesse momento, assim, de evolução nesse sentido. A passos mais devagar do que a gente imaginava, mas eu vejo, sim, um movimento positivo nesse sentido. Entendi. O que tu acredita que mudaria no mundo se a terapia fosse normalizada como algo comum às pessoas? Meu Deus, esse é um sonho. Acho que viveríamos, sabe aquele encarte que tem aqueles animaizinhos, aquelas pessoas... Ah, sim. Seria mais ou menos assim, não. Obviamente eu sou uma suspeita para falar de terapia, porque eu acho que o movimento intra, ele gera também movimento inter. Então, quando eu cuido de mim, eu de alguma forma tô cuidando também de quem convive comigo. Eu sou a favor por todos esses motivos, é claro, e porque eu acho que a terapia ela ajuda também a gente a enxergar o mundo assim de uma forma mais responsável. O quanto de participação que eu tenho nesse todo, afinal, porque essa coisa do inferno são os outros é típico de quem nunca chegou perto de terapia, né? Então, eu acho que se a gente tivesse relações melhores com a gente mesmo, isso refletiria em todas as nossas outras relações. Então, obviamente, sou uma entusiasta aí desse mundo ideal. Entendi. Algo que vem tomando dimensões astronômicas nos últimos anos são os coaches. Tem coach de empoderamento feminino ministrado por homens, coach para dormir, educar os filhos, prosperar financeiramente, etc. Sendo que não há nenhuma ligação com graduações, apenas quando muito certificados de coach, dado por outros coaches, para classificá-los como coaches. É de certa forma frustrante pra ti ver essa ascensão dos coaches nos últimos anos, ou tu acha que os papéis deles são válidos de alguma forma? Eu sou coach, eu tenho uma formação em coach. O coach ele tem fundamentos bastante psicológicos, então eu vejo que não é um instrumento de trabalho, uma técnica de trabalho que deveria ser utilizada por profissionais não psicólogos. Quando as pessoas falam que o coach é diferente da psicologia, é porque o coach ele traz a ideia de você trabalhar com o presente e futuro, e você não trabalha, em tese, com pessoas que tenham algum tipo de psicopatologia. Essa é a premissa. O coach não deveria trabalhar com esse tipo de público. Enquanto que a psicologia trata de traumas, o coach não trata de traumas. É o que se diz na formação, é o tipo de consciência que deveria haver dentre os coaches. O que a gente sabe que não é uma verdade. Eu acho que a ferramenta em si, ela é uma técnica que ela é boa de trabalho, ela é uma técnica boa de trabalho, só que ela não é bem utilizada. Então assim, não adianta você ter um baita instrumento na sua mão se você não sabe o que fazer com ele. Eu me preocupo sim com a forma com que ele vem sendo trabalhado por pessoas que não são da área da psicologia, porque você pode tocar em coisas, você pode acessar coisas nas pessoas que depois você não dá conta de voltar, e não é uma questão de defesa de mercado nem nada, tá gente? Eu tenho as duas formações, então eu realmente consigo enxergar isso,
assim, é um instrumento psicológico. Tanto que a maioria dos autores que a gente lê e tem na formação são psicólogos, né? São também parte da teoria psicológica. Eu me preocupo um pouco, porque assim, o coach ele trabalha muito com a ideia de que existe uma fórmula, né? E, gente, não existe nenhuma fórmula. A briga da psicologia com a autoajuda sempre foi essa. Porque a autoajuda traz uma lista de 10 coisas que você deve fazer para ser feliz. E às vezes a minha lista de 10 coisas não é a mesma lista do John Lee ou de qualquer outra pessoa. Então, assim, tudo que descaracteriza ou que desconsidera, melhor, a individualidade e a subjetividade de alguém e diz que se eu e você e mais 10 pessoas fizermos a mesma coisa do mesmo jeito, vai dar certo? Desconfia. Concordo. Ultimamente eu venho notado nas pessoas uma espécie de obsessão pela profissão que elas têm. Eu acho muito legal que as pessoas amem o que elas façam, né? Mas fico me perguntando se isso não é, de certa forma, uma maneira um pouco narcisista de levar a vida. O que tu acha sobre isso? Eu acho que nós construímos algo em torno do trabalho que foi dito muitas vezes durante boa parte da nossa vida, que é o trabalho dignifica o homem, a gente tem que ser trabalhador, a gente tem que ser trabalhadora. Eu percebo nas redes, por exemplo, que todo mundo acha lindo postar que trabalhou até tarde ou que acordou super cedo para trabalhar. E isso é uma prova de que ainda hoje, ainda na nossa geração, essa questão do trabalho como dignidade ainda é muito valorizada. Essas crenças continuam pairando sobre nós e eu acho que isso leva a esse movimento. Agora, se eu acho ele saudável, não muito. Eu acho que o trabalho tem que ser uma das facetas da nossa vida, ele tem que ser um dos pilares da nossa vida, não o único. Assim como os demais também, né? O trabalho, ele é muito importante. Eu trabalho com psicologia organizacional e dou trabalho. Então, eu sei o quanto a gente se significa por meio do trabalho também. Uma das primeiras coisas que você falou sobre mim foi a Josi é psicóloga do Hospital São José. Então, é parte da minha identidade também o meu trabalho. Mas ele não pode ser a única característica que a gente desenvolve e pela qual a gente deve ser lembrado também. Isso também faz parte da produtividade. Você não pode ser produtivo o tempo todo. É impossível você ser produtivo o tempo todo. O trabalho, ele tem que vir para te dar condições para você viver as outras áreas da tua vida com tranquilidade, com dignidade e tudo mais, mas ele não pode ser a única. Certo. Eu li recentemente que a frase que dizia assim: a produtividade do lazer é a prova cabal da vitória do capitalismo. Ela fazia referência à urgência de consumir muitos tipos de entretenimento ao mesmo tempo, numa espécie de corrida contra o tempo. Tu concorda com esse pensamento? A gente se sente culpado, né, quando tá em lazer. Outra frase que eu gosto também, que é: o tempo que você gosta de perder não é tempo perdido. A gente precisa aí rever o nosso conceito de dia útil. O domingo e feriados e dias que a gente tá em casa com os nossos amigos, obviamente não nesse momento, né, mas com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, fazendo coisas que a gente gosta, é um tempo muito útil. É um dia absolutamente útil. Mas a gente tá sempre estimulado a achar que tá errado descansar. Porque o legal é aquele que dorme tarde e acorda cedo. Porque estude enquanto eles dormem. É uma opinião bastante distorcida, porque já existem muitos estudos que mostram que a felicidade, se é isso que afinal de contas move a todos nós, essa busca pelo prazer, que é um dos nossos princípios aí de vida, não é bem assim que se alcança. Tá sempre nas relações que a gente estabelece, e esses momentos nem sempre estão no trabalho. Entendi. Recentemente tu publicou algo sobre a corrente de doação e recebimento dos livros favoritos de cada pessoa. Eu ainda não sei bem como funciona, tu poderia explicar pra gente? Como é que funcionava, né? Você recebia um endereço. Quando você dizia na resposta dessa corrente, que foi a primeira que eu... Viu, gente? Eu juro, foi a primeira corrente que eu participei até agora, em 5 meses de pandemia. Você recebia um endereço. Quando você dizia que você queria participar, você recebe um endereço de alguém e um texto explicando como funciona. E aí, você vai mandar o endereço dessa pessoa para os seus amigos. E aí, então, essa pessoa vai receber os livros dos seus amigos. E quando os seus amigos repostarem a sua publicação, os amigos deles vão receber o seu endereço para que você receba os livros desses amigos dos amigos. Então, eu recebi 6 livros até agora, estão ali, bem bonitinhos, empilhados, porque eu já decidi que eu vou fazer deles aí a minha prioridade agora nos livros, que eu tenho começado alguns, né? Não sei se acontece com vocês também, muito comum, a gente acaba não terminando. E o que eu achei mais legal dessa corrente, e é uma coisa que eu acredito muito, John Lee, é que assim, as pessoas se cheiram. De alguma forma, elas vão sendo colocadas. Eu não sou muito mística nem
nada, mas eu recebi livros que eu compraria. E aí depois rola aquela curiosidade, né? Saber quem é que mandou, quem é essa pessoa, né? E alguns que eu tinha o remetente, eu fui agradecer, e aí você já troca uma ideia, já conhece gente nova também. Foi de verdade, pode parecer bobo, mas foi de verdade uma das coisas que mais me deixou feliz nesse momento. Primeiro, porque receber um pacote novo, né, do correio, parece que você tá ganhando um presente, e tava, né? Mas assim, chegou uma coisa nova, e ver o título, e principalmente porque nessa corrente tu precisa acreditar nas pessoas, porque afinal de contas o pessoal pode simplesmente deixar morrer e deu, tu não vai receber nada. Eu acreditei nas pessoas e valeu, eu mandei um e ganhei 6. Fiquei feliz. Certo. Vamos mais aqui. Tem uma frase que tu posta com frequência que é: conheça-se pelo jeito como as coisas ficam por onde você passa. Como tu tenta deixar as coisas por onde passa? Olha, eu acho que já é a grande coisa tentar não bagunçar muito, né? Acho que já ajuda nesse momento que não atrapalha. Então eu tento passar pelas pessoas, assim, primeiro sabendo até que ponto elas querem que eu passe, né? Então eu acho que eu respeito muito o quanto a pessoa quer que eu entre na vida dela, assim. Porque às vezes essa conta não fecha, né? Já aconteceu muito, assim, de eu achar uma pessoa super legal e super querer ser amiga dela, e aí, de retorno, vou ver e te aviso. Foi aquele coraçãozinho do Instagram? Isso, foi só uma curtida na resposta do story, sabe? Sim. E aí você tem que respeitar o direito do outro também, então também não é isso. Agora, eu tento facilitar as coisas. Eu acho que é principalmente isso, assim. Eu tenho uma pergunta que eu me faço diante de situações de trabalho e às vezes até pessoais, que é: eu faço parte do problema ou eu faço parte da solução? Então eu quero facilitar. E facilitar não quer dizer que é ser superficial, mas quer dizer que é ser leve, que é, mesmo tratando às vezes de assuntos pesados, a gente tem condições de ser leve, né? Então, foi uma pergunta difícil essa, me desafiou, mas acho que é isso. Se tu achou essa difícil é porque tu não viu as perguntas rápidas que a gente vai começar agora, do Arquivo Confidencial. Meu Deus. Vamos lá, então. Vamos lá. O que quase ninguém sabe sobre Josi Jaworski? Que eu não gosto de milho verde. Todo mundo adora milho verde. Eu não gosto de milho verde. Certo. Qual é a tua série favorita? This Is Us! Na verdade, peraí. Atualmente, né? Eu já achava que tu ia falar isso. Porque é a que nesse momento tá roubando meu coração. Mas eu sou muito de Friends, né? Friends é hors concurso, assim. E qual é o teu filme estrangeiro favorito? Eu gosto de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Eu não sabia que se pronunciava assim o sobrenome. Eu vi o filme, mas não sabia. Eu também nem sei se eu pronunciei certo. Enfim, vamos partir do princípio de que... Qual é o teu filme nacional favorito? Tropa de Elite. Esse filme sempre me chamou muita atenção porque muita gente viu, principalmente o primeiro, e não entendeu o que o filme quis dizer, né? Tomou o Capitão Nascimento como herói, quando na verdade não era bem por aí. No 2 ficou mais claro isso. E é o único filme que a sequência pra mim é melhor do que o primeiro. Normalmente isso não acontece. O que tem mais poder de fogo para ativar as vias lacrimais? Cortar cebola ou a série This Is Us? A série This Is Us, sem dúvida. E já chegou na segunda temporada? Estamos vendo a segunda. Bem-vindos. Se precisar de alguma coisa, de algum apoio, pode me chamar. Certo. Isa ou a heterossexualidade? Que difícil! É difícil. Eu vou ficar com a heterossexualidade, mas eu ainda tentaria pelo menos uma friend zone com a Isa, certamente. Entendi. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Acho que eu vou ficar em casa sem me sentir obrigada a ficar em casa, muito provavelmente. Porque eu adoro ficar em casa. O meu problema é me sentir obrigada a ficar em casa. Depois de aproveitar e ficar um pouquinho sozinha porque eu quero e não porque eu preciso, eu faria o churrasquinho com os amigos, sem dúvida. Certo. Uma frase. Viver é uma ordem. É de um poema do Carlos Drummond de Andrade. O poema é Os ombros suportam o mundo. E eu acho que ela diz tudo, né? Viver é uma ordem. Certo. Um livro. Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves. Certo. Uma pessoa pra ser por um dia. Gisele. A modelo? A modelo. Por aquela paz, queria ter aquele movimento do yoga, aquela coisa toda. Eu acho ela bem inspiradora. Certo. Ainda tem algum sonho ou projeto que não realizou? Se sim, qual? Sabe que eu falava sobre isso? Eu sei que teria que ser rapidinho, né? Mas aí é psicóloga, né, gente? E eu falava com uns amigos outro dia, porque essa coisa do sonho, depois que a gente conclui faculdade e obtém algumas coisas materiais, assim, disso, ele acaba virando não necessariamente um sonho, um ponto de chegada, né? Mas, eu quero fazer isso aqui agora, pra depois fazer isso aqui lá e tal. Eu tenho, hoje, um grande desejo de viajar muito. Eu acho que isso me deixa cada vez maior.
E esse viajar também significa... Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas aqui em Criciúma que vieram de outras cidades que trazem um pouco dessa sensação, assim, né, de viajar, porque daí você acaba conhecendo outras culturas também por meio do que elas falam. Então, viajar talvez seja hoje um objetivo de vida, assim. Tem alguns lugares do mundo que eu quero conhecer. Josi, se tu tivesse que escolher entre dar uma volta na quadra de costas uma vez por mês ou parar de tomar vinho por 1 ano, qual vinho tomaria todos os meses ao andar de forma estranha pela vizinhança? Um Cabernet Sauvignon, provavelmente, é o que eu beberia. Certo. Certo? Gente, ele é muito stalker. Tudo bem, mas tudo bem, vamos lá. Pessoa que tu mais admira no mundo? Ai, uma só é tão difícil. Eu admiro a Fernanda, a minha amiga. A Fernanda, ela é uma pessoa... Eu não sei explicar, assim. Ela é uma pessoa justa, ela é brava, mas é doce. E ela não é bocozona e também não é imbativa demais. Pra mim, ela só se atrasa muito. Mas ninguém é perfeito, afinal de contas. Mas assim, em termos de retidão, de coerência, eu acho que ela é muito coerente com as coisas que ela acredita e com as coisas que ela faz. É uma pessoa que eu admiro muito. Uma das, né? Eu tô falando aqui pra fugir do clichê de família, essas coisas, porque a minha família também é muito massa. Certo. O que a paciente Josiane perguntaria à psicóloga Josi Jaworski? Se pode fazer desconto. Josi, um crush famoso que nunca será superado. Channing Tatum, do querido John. Te mando uma foto, tá no meu wallpaper. Mentira. Certo. Josi, o que a humanidade mais precisa nesse momento? Acho que olhar pra si mesmo. A gente tá apontando muito pra fora e esquecendo de olhar pra dentro. Acho que é isso. Certo. Então é o seguinte, é isso. Estamos encerrando por aqui, então eu agradeço a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir e a Josi, que aceitou participar do Troca. Eu espero que tu tenha gostado. Algo a acrescentar? Não, só dizer que eu adorei, foi muito divertido, acho que é sempre legal trocar, né? Eu, enquanto psicóloga, e não só enquanto psicóloga, né? Acho que a troca tem sido aí uma das grandes estratégias de sobrevivência nesse momento. Então, valeu demais, adorei. Obrigada, pessoal que tá ouvindo aí. Certo. Se você está escutando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios. Se for pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 5 do Troca com Josi Jaworski. Até!